O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, por causa da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que a gula, a embriaguez, não é? Que as preocupações deste mundo nos tira o sentido pleno da vida, que é estar em oração, que é estar em sintonia com Deus Pai. Amém. Olha, meu querido irmão e irmã, nós muitas vezes nos deixamos dominar pelas coisas deste mundo. Quantas vezes nós preocupamos demais em comer, vamos para uma churrasco, é muita carne, vamos, não é, tomar aí muita cerveja, umas cachaças, e a gente toma em excesso. Olha, meus queridos, a gente às vezes usa assim, né, como que de gula mesmo para com as coisas. Nós muitas vezes nos deixamos embriagar, não é verdade? As preocupações deste mundo, como que as preocupações deste mundo nos afasta de Deus? Olha, meu querido, uma cachaçinha, uma cervejinha, não é? Nada disso é pecado, faz até bem. Comer um pedacinho de churrasco, degustar ali uma cerveja, né, com uma carninha, que delícia. O que não podemos é comer em excesso, passar mal. O que não podemos é beber em excesso, deixar-se ser bebido pela cerveja, pela cachaça, pelo vinho. Olha, meus queridos, não é pecado beber, não é pecado comer. O pecado é quando a gente faz isso de uma forma exagerada, sem sentido, sem saber, não é? Controlar os instintos. Olha, outra coisa que nos afasta de Deus é as preocupações excessivas com as coisas deste mundo. Jesus aqui está nos orientando a que nós nos afastemos da gula, não é? Da embriaguez, das preocupações excessivas com as coisas deste mundo, que nos tira o sentido pleno de estar na presença do Senhor. O Senhor nos chama a estar vigilantes, porque Ele vai voltar. É promessa dele, não é? É promessa do Pai, que Jesus vai voltar uma segunda vez. E que na sua vinda, meus queridos, nos encontre vigilantes, nos encontre vigilantes. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Olha, meus queridos, só ficaremos de pé diante de Jesus quando Ele voltar, se estivermos em oração, se estivermos vigilantes, se fizermos daquele momentinho do churrasco, daquele momentinho ali de um bate-papo, de uma cervejinha, não é? Se estivermos ali com equilíbrio, usando aquele momento para também fazer sintonia com o Pai. A nossa alegria é a alegria de Deus. A nossa felicidade é a felicidade de Deus. Mas uma felicidade causada por excesso de comida, de bebida, de preocupações com as coisas deste mundo, não nos dará felicidade plena.
e nós precisamos estar vigilantes, estar em oração, estar em sintonia com o Senhor. Olha, meus queridos, nós somos batizados e pelo batismo recebemos a missão de ser profeta, sacerdote e reis, e nós precisamos então exercer essas atividades. O profeta, ele deve anunciar o que é bom, não é? Deve denunciar aquilo que não presta, se a pessoa está abusando da bebida, se a pessoa está abusando do cigarro, se a pessoa está com preocupações excessivas, pensando até em suicídio. Olha, é preciso então a gente exortá-la, não é? É preciso, meus queridos, vivermos o nosso batismo, curtir a vida que Deus nos deu, não é? Como eu já disse, repito, tomar a nossa cervejinha, não é? Comer ali o nosso pedacinho de carne, mas jamais, meus queridos, fazer isso com gula, fazer isso com excesso, porque isso nos tira o pleno sentido da vida. Deus nos chama à felicidade eterna e só alcançaremos quando então estivermos em oração e vigilantes. Vamos lembrar, não é, das três virgens, né? 5 prudentes, 5 imprudentes. As imprudentes não conseguiram entrar para a festa do noivo. As prudentes entraram e festejaram. Que sejamos nós então prudentes, vigilantes em oração, para quando Jesus vier, nos encontrar preparados e nos levar para a felicidade eterna. Amém? Que assim seja. Amém.